5 vezes o homem de aspecto insuspeito deslizou por entre o bulício noturno de Whitechapel, em Londres. 5 vezes falou com mulheres na rua, e de cada uma das vezes a mulher morreu esfaqueada. A marca sangrenta do homem chamado Jack, o Estripador. Dezenas de detetives, amadores e profissionais apresentaram teorias sobre a identidade desse homem. O mistério nunca foi desvendado. Os seus crimes brutais permanecem desconcertantes, fascinantes e insolúveis, quase um século depois de serem cometidos. A East End de Londres, vitoriana, era uma ferida ulcerosa no seio da Inglaterra. De ambos os lados das ruas amontoavam-se casas miseráveis que tresandava a escória. Durante a noite, os becos, os pátios e as esquinas eram cavernas obscuras por detrás das janelas iluminadas pela luz das velas. No interior, uma população excessiva que se batia por um espaço nos casebres. Do lado de fora, homens, mulheres e crianças que arrastavam pelas ruas uma existência miserável e muitas vezes criminosa. O único alívio era o esquecimento que uma garrafa de gin podia oferecer por algumas quantias de dinheiro. Para muitas mulheres, a prostituição era a única forma de subsistência. Jack, o Estripador, penetrou nesse formigueiro humano no ano de 1888. Com ele vieram o receio e o pânico. A sorte abandonara Mary Ann. Com 42 anos, encontrava-se velha para atrair os homens. Não conseguia sequer ganhar 4 moedas pedidos por uma cama nos albergues noturnos. E os poucos cobres que tinha já havia gasto em gin. Quando o homem se aproximou dela na rua estreita de Box Row, Mary anteviu apenas a oportunidade de ganhar o suficiente para poder pagar uma noite de sono. Mesmo quando ele a levou para a obscuridade, não se alarmou. Havia pessoas a alguns metros de distância. Quando percebeu o perigo, era demasiado tarde. O estripador agarrou-a por trás e tapou-lhe a boca com a mão. Depois cortou-lhe a garganta. Mais tarde daquela noite, um carroceiro encontrou seu corpo mutilado às primeiras horas da manhã de sexta-feira, dia 31 de agosto de 1888. O reinado de terror de Jack, o Estripador, começara. O criminoso esperou exatamente 7 dias antes de atacar novamente. A vítima foi, como todas seriam, uma prostituta. Annie Chapman, de 47 anos, conhecida como Annie Moran, estava condenada a morrer de tuberculose pulmonar quando o estripador a retalhou. O seu corpo foi encontrado por um dos porteiros do mercado de Spitalfields, no pátio das traseiras da casa número 29 de Amberley Street. Os seus anéis e algumas moedas tinham sido colocados ordenamente junto aos seus restos nauseabundos do seu corpo, fora completamente esventrada. Os boatos inundaram Whitechapel. A versão segundo a qual o criminoso trazia suas facas numa pequena mala preta deu origem a tumultos, pois os viajantes que transportavam malas desse tipo estavam sujeitos a serem perseguidos por multidões exaltadas. Formaram-se grupos de vigilantes para patrulhar as ruas. A polícia prendeu dezenas de suspeitos inocentes. Mas o estripador não deixou qualquer pista. Tudo que os médicos da polícia puderam deduzir foi que ele era canhoto e possuía alguns conhecimentos de medicina. Um cirurgião da polícia declarou que os crimes tinham sido executados com destreza e bastante perícia. Pista isolada. Na noite de 30 de setembro, o estripador esfaqueou mais 2 mulheres e deixou o que constituiu provavelmente a única pista da sua sinistra carreira. Por detrás do número 40 de Berners Street foi encontrada Long Leeds Street, de cuja garganta o sangue jorrava ainda. O corpo de Cat Adores, o mais terrivelmente mutilado de todos, jazia a alguns minutos daquele local, em Mitre Square. Um rastro de sangue estendia-se desde o seu corpo retalhado até uma porta, onde alguém rabiscara giz.
Os judeus não são culpados de nada. Seria o estripador um judeu que se vingava de um mundo que o perseguia? Ou tratava-se de um juiz enlouquecido que se tornara o seu próprio carrasco? A mensagem, fosse qual fosse o seu significado, poderia ter sido vital, mas nunca foi devidamente estudada, pois, misteriosamente, o chefe da polícia, Sir Charles Warren, ordenou que fosse apagada. O duplo assassinato aterrorizou Londres. Corriam boatos que o estripador era um médico louco, um criminoso de ascendência polonesa. Outros diziam que ele era um agente secreto da Rússia, que estava tentando desacreditar a polícia. Outros diziam que ele era um puritano obcecado pela depravação da cidade. Chegou mesmo a ventilar-se a hipótese de Jack, o estripador, de ser uma porteira louca, com um ódio sanguinário pela prostituição. Ninguém sabia. O verdadeiro estripador continuava em liberdade e no dia 9 de novembro voltou a atacar. A última pessoa além do criminoso a ver com vida Mary Kelly, de 25 anos, foi um homem chamado George, a quem ela pediu dinheiro para ajudar a pagar a renda de seu pequeno quarto, no número 13, Miller's Court. Depois ele a viu afastar-se e abordar um homem de baixa estatura, bem vestido, com um bigode claro e um chapéu de caçador. Na manhã seguinte, o corpo de Mary foi encontrado desmembrado no seu quarto. Mary foi a última vítima do estripador, que não voltou a repetir seus crimes. Desde então, os detetives tentaram seguir pistas, mas sem quaisquer resultados concludentes. O estripador praticamente não deixou pistas. Após cada crime cometido, limitava-se a desaparecer por entre as multidões. Diante de tantas teorias, muitos perguntavam como ele poderia fazer isso sendo pobre? Como adquiriu os conhecimentos para executar tais crimes de forma tão cirúrgica? E se era rico, como não foi notado entre os pobres? As interrogações permaneceram sem respostas. A polícia encerrou seu dossiê sobre o assunto alguns meses após a morte de Mary Kelly. Já as conclusões que chegaram os amadores que desde então investigavam as pistas limitavam-se a simples conjecturas que não contribuíram para o esclarecimento do mistério. Perfil criminal. Segundo o policial cirurgião Thomas Bond. Outubro de 1888. Não existem dúvidas que todos os 5 homicídios foram cometidos pela mesma pessoa. Nas 4 primeiras, as gargantas foram abertas da esquerda para a direita. Apenas no último caso, é impossível saber em qual direção se deu o corte fatal. Mas a principal artéria do pescoço foi encontrada esmagada na parede, perto onde a cabeça da mulher estava posicionada. Todas as circunstâncias levam a crer que a mulher deveria estar disposta por baixo. Apesar do trabalho da perícia, as teorias das investigações policiais em geral, o caso não foi elucidado. Até os dias de hoje, ainda existem mais de 100 suspeitos. Você tem alguma teoria sobre quem poderia ser esse estripador em série? Seria ele um homem ou uma mulher? Deixe nos comentários a sua opinião. Até breve.